Olá pessoal, no experimento de hoje nós iremos construir um conversor digital analógico usando a escala R2R. A escala R2R é construída com a seguinte associação de resistores, que está vendo na figura agora. Essa associação ela tem uma característica que não importa quantos módulos de R2R que adicionaremos, que a impedância vista da fonte para o terra é sempre de R. Vai ser sempre a resistência do resistor. Isso porque se vimos lá do final, onde temos os dois resistores de 2R, eles estão em paralelo, que daria uma resistência de R, adicionado em série com outro resistor R, ficando 2R, que voltaria a ficar em paralelo com o resistor de 2R, e desse modo sucessivamente, até que o final seria um paralelo de dois resistores 2R com a resistência final de R. Em decorrência dessa característica, nós temos que a corrente do circuito sempre irá se dividir em duas correntes iguais a cada nó que ela encontrar. Então, no primeiro nó de R2R, ela irá se dividir em dois, o segundo vai pela metade, até chegar no último nó, que é dois resistores de 2R, e ela também se dividirá em dois. Com isso, levando para o conversor digital analógico, nós temos então as tensões estão se dobrando a cada nó. Com isso, nós temos os bits menos significativos no final, mais à direita, e os bits mais significativos à esquerda, onde cada bit vale o dobro do valor do outro, igual uma função digital. Com isso, depois nós ligaremos nossa malha resistiva a uma série de chaves S1, S2, S3, S4, que comutarão entre o terra do circuito e o terra virtual do amplificador operacional, que será realimentado com um resistor, no caso de 680 ohms. Essa corrente, então, que sempre dobra a cada bit, passará por esse resistor e se tornará uma tensão de saída, diretamente proporcional ao seu valor. Com isso, mutando as chaves S1 e S4, nós teremos diferentes valores de tensões na saída, podendo gerar várias formas de ondas conforme nós formos controlando essas chaves. E para realizar o controle, nós usaremos o Raspberry Pi com auxílio do CI CD 4053, que são chaves transistoradas. No caso, cada CI possui três chaves. Para fazer nossos 4 bits, usaremos dois CIs. Agora, para começar o projeto, nós calculamos a corrente nos ramos dos resistores 2R. Nós vimos que essas correntes são sempre múltiplos de 2 da primeira corrente. A primeira corrente é 1 sobre 16 V sobre R, a segunda seria 2 vezes isso, a outra 4, a outra 8 e assim por diante. Logo, a expressão da corrente que vai para o terra virtual de um pop, que é a soma de todas essas correntes dos ramos 2R, é dada pela expressão que nós estamos vendo na tela. A corrente mínima, quando apenas S4 está fechada, é 0,303 mA, que equivale a 1 sobre 16 V sobre R. E a máxima, quando todas as chaves estão fechadas, é de 4,69 mA, que é igual a 15/16 V sobre R. Esse é o valor máximo que ela atinge, sendo que 1/16 V sobre R é sempre escoado para o terra real do circuito. Para começar a montagem do circuito, a gente tem que atender alguns requisitos. A tensão de saída ela tem que ter um range de no mínimo 3 volts. E para isso nós utilizamos os resistores R2R nos resistores de precisão, nos valores de 1 kΩ, 2 kΩ. Vamos utilizar um amplificador operacional LM324, que dará o ganho para a saída dessa malha resistiva, e nós acertaremos esse ganho com range de pelo menos 3 volts. Para ter esses 3 volts, nós calculamos e precisamos de um resistor de 680 ohms. Na teoria, é para esse range ir de 0 a 3,19 volts. Aqui nessa tabela, nós podemos ver os valores de tensão, experimentais e teóricos, correspondentes a cada palavra digital formada pelas chaves controladas pelo Raspberry. Como podemos ver, os valores experimentais e teóricos são bem próximos, sendo que o valor teórico se mantém um pouco acima do experimental e o erro é da ordem de milivolts. Nesse gráfico, temos sintetizado os dados mostrados na tabela, além do erro percentual obtido. Podemos observar que as curvas experimental e teórica são bem próximas, de forma que as duas são uma função linear. Além disso, percebemos que o erro é baixo, com valor máximo aproximado de 3,5%, apresentando uma tendência de diminuição para os maiores níveis de tensão. Esses erros podem ser devido à instabilidade das fontes de alimentação e pontos com mau contato, além do fato de que consideramos as chaves como ideais, ou seja, sem resistências.
Esse é o programa que nós utilizamos para gerar as formas de onda desejadas, ESP4.c. Vamos dar uma olhada nos trechos mais importantes. Essa função de teste serve para testarmos o conversor digital analógico, sendo que ela foi usada para construir a tabela de tensão analógica em função da palavra digital, como já mostramos anteriormente. Ela pega o valor digitado pelo usuário e coloca na saída do Raspberry para controlar as chaves. Essa aqui é a função utilizada para construir a onda triangular. Essa variável é responsável pelo delay entre cada valor de tensão que colocamos na saída, sendo que multiplicamos por 1.000.000 para converter de segundos para microsegundos. Nós criamos um loop infinito com dois loops dentro dele, um de subida e um de descida, sendo que o valor digital escrito na saída do RASP varia de 0 a 15 e o valor na saída do conversor varia entre aproximadamente 0 e 3 volts. Agora vamos à função que gera a onda senoidal. Inicialmente, calculamos as fases e os valores de tempos correspondentes a elas, para cada valor de 0 a 15 e salvamos no vetor. É importante lembrar que precisamos fazer uma transformação linear para mapear os valores de 0 a 15 para valores entre -1 e 1, que são os valores utilizados na função arcosseno. É válido destacar que os atrasos possuem simetria, sendo que calculamos os atrasos correspondentes a fases entre -π/2 e π/2, que por sua vez correspondem aos níveis 0 e 15. Aqui também temos um loop infinito de maneira bem parecida à da função da onda triangular. A única diferença é que agora o tempo de atraso entre cada nível de tensão varia, sendo que buscamos o valor de cada nível de amplitude no vetor criado anteriormente. Temos, por fim, a função main, onde nós apenas configuramos os pinos a serem usados como saída, que correspondem aos GPIOs de 0 a 3, e escolhemos a forma de onda e a frequência desejadas. Aqui nós podemos ver algumas ondas geradas através do nosso circuito. Podemos ver que aparentemente as ondas triangulares possuem um comportamento melhor que as senoidais. É interessante notarmos essas escadinhas, onde o nível de tensão é mantido até a mudança para o próximo. Um outro detalhe interessante é que tivemos alguns problemas com a execução de nosso algoritmo, no que diz respeito à lentidão de algumas funções, o que resultava em sinais com forma de onda muito distante do esperado, principalmente para maiores frequências. Por esse motivo, fizemos diversos ajustes no programa, para remover fontes de lentidão até que ele chegasse à versão final. Também percebemos que utilizar o Raspberry como gerador de funções exige muito de seu processamento, de forma que mexer no mouse ou no teclado, por exemplo, influenciava na forma de onda gerada por ele. Nós usamos o osciloscópio para medir a FFC do sinal gerado por nós e comparamos com a do sinal gerado por um gerador de sinais que tínhamos disponível na bancada. Nas imagens que estamos vendo, utilizamos uma onda senoidal de 500 Hz para os testes. Como podemos ver, o espectro de frequência do gerador de sinais da bancada é mais puro, não possuindo as harmônicas em alta frequência. Já o do nosso circuito possui componentes em alta frequência, além de observarmos que a frequência da fundamental está um pouco menor que a desejada de 500 Hz, o que pode ser devido aos já comentados atrasos devido ao processamento do programa. Para resolver esse problema, nós criamos um filtro RC passa-baixa para atenuar as componentes das harmônicas em altas frequências. Nós criamos dois filtros, um com frequência de corte 1010 Hz para ser usado com a senoide de 500 Hz e outro com frequência de corte 11.04 kHz para ser usado com a senoide de 5 kHz. Essas frequências foram escolhidas por serem próximas das segundas harmônicas de cada frequência. Agora estamos vendo a comparação dos espectros do sinal gerado com o nosso circuito antes e após o filtro. Observamos que as componentes em altas frequências foram atenuadas em aproximadamente 20 dB. Podemos ver também uma comparação das formas de onda do sinal antes e após o filtro. O sinal com filtro é bem mais próximo de uma senoide. Bom pessoal, agora a gente vai ver um vídeo do nosso circuito funcionando com o programa. Aqui nós vamos mostrar primeiro uma onda triangular com frequência de 500 Hz. E agora uma onda senoidal, também com frequência de 500 Hz. Agora nós vamos ver uma onda de 500 Hz senoidal com o filtro. Como podemos ver, a onda com o filtro fica melhor, como já havíamos constatado anteriormente. Bom, para expandir o nosso circuito digital analógico de 4 bits para 8 bits,
A primeira coisa que a gente tem que fazer é aumentar a nossa malha resistiva. Ele tem que ter 8 módulos R2R, sendo que o último é um 2R2R. Feito isso, precisaremos de mais um CI de chave transistorada para ter no mínimo 8 chaves disponíveis. Com isso, nós temos que mudar também um pouco as ligações, já que estamos acrescentando bits menos significativos na malha resistiva e iremos aumentar nosso digital write byte do Raspberry para bits mais significativos. Temos que inverter então as ligações do RASP com as chaves, já que o bit menos significativo agora é outro, está em outra chave. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima!